Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje, como você já conferiu pela nossa vinheta, se trata de mais um Drops, o nosso programete ocasional onde a gente só tem 30 minutos para te dizer tudo o que você precisa saber sobre carro. Então, vai ser uma coisa um pouco mais leve, um pouco menos elaborada do que as nossas mesas redondas. Inclusive, se você não ouviu a nossa última mesa redonda que influenciou o programa de hoje, você deveria, assim que esse programa aqui acabar, volta no programa da semana passada, que a gente gravou com a Júlia Fonseca, com a Tainá Ribeiro e ficou sensacional. E tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. E só os nossos recadinhos básicos antes da gente pular diretamente para a ação. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Todo sábado, 11h30 da manhã, tem o seu conteúdo novo. Custe o que custar. Então não se preocupe, vai ter sempre uma novidade no Podcarro. E falando em novidade, siga a gente nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. Você sempre vai ser informado quando saem os programas novos. Menos no Facebook, porque aquilo lá tá meio parado. Inclusive, eu preciso voltar a mexer naquilo ali. E interagir com vocês nas redes também, né? Afinal de contas, as redes sociais são feitas pra gente informar o público, então a gente tem que melhorar isso aí. Mas tudo bem, eu vou ver o que eu faço. Então, siga a gente lá, a gente sempre vai avisar quando saem os programas novos, quando acontecem as nossas bobeiras do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação. Então, vocês sempre serão avisados quando tiver alguma coisa rolando por lá. Bom, antes de mais nada, um esclarecimento. Eu tô fazendo esse programa aqui porque não só ainda tô bastante inspirado no que aconteceu no último episódio, mas também porque eu tive passando da famosa passada d'olhos nas minhas DMs do passado, né? Aí eu esbarrei com uma conversa do querido amigo Davi Sackman, da Mango Racing, inclusive, forte abraço pro Davi, que num stories desses aleatórios que eu respondi, ele falou que seria bastante interessante fazer um programa voltado para carros dos sonhos. E eu pensei, puxa, eu já fiz uma coisa parecida com isso, até porque a gente tem os nossos programas das escolhas do ano passado, que serão feitos esse ano, né? Porque nada mais justo do que a gente atualizar, ouvir o que a galera do GPC tem de diferente, o que eles acham, né? E até porque nós temos membros novos, então nada mais justo. Então eu pensei, puxa, eu acho que seria legal falar das minhas escolhas. Mas não vou botar um preço, não vou colocar um limite. Eu vou falar hoje de escolhas que eu faria, eu, Rodrigo, eu, apresentador dessa jossa, faria em termos de garagem, né? E como eu acho que é um tema muito extenso e eu provavelmente gastaria 1 hora falando disso, eu vou falar de carros nacionais que eu pessoalmente teria, né? Sem limite de preço, custando o que custasse, se custar 500 mil na Oportunistas Garage eu vou lá e compro, porque se eu tiver o dinheiro eu faria, porque enfim. A questão do carro não é sempre o dinheiro, né? Você tem um sonho, você tem uma vontade, e quando você tem meios de realizar esse sonho, você vai lá e paga, entendeu? Ninguém tá nem aí, quer pagar, paga, mas tudo bem, a gente tem que fazer aquele desvio, né? Aquela agulha no asfalto, para dizer que realmente não dá para concordar com o antigo oportunismo. Tem gente que cobra 500 mil reais em carros que valem 80, mas isso aí você sabe quais são, não preciso falar, não vou apontar dedos. Hoje é uma coisa leve, hoje é uma coisa um pouquinho mais superledeira, né? Vamos usar os termos que são dignos do mundo automotivo. Vamos falar sério hoje, vamos falar de carros dos sonhos, vamos falar de garagem dos sonhos nacional. Bom, se tratando de um programa que não tem roteiro, eu pensei em colocar pelo menos umas 2 regrinhas para eu não sair por aí falando todos os carros à venda no Brasil desde os anos 20, porque aí, meu amigo, teria 3 horas de programa e se botar a opinião dos nossos amigos também, aí já viu, vai ser 4 horas e meia e isso aqui não é nenhum xadrez verbal. A gente tem que falar curtinho, porque é 30 minutos e a gente tá em quase 5 de bruto, então a gente tem que começar a correr, porque são 10 carros, eles não estão ranqueados em ordem de escolha, tipo do primeiro ao último. Eu saí escrevendo, eu saí pesquisando, falei, quer saber, vai ser esses aqui. Então eu espero que, primeiro, vocês prestem atenção, segundo, que vocês, se quiserem marcar um comentário, quiserem falar qualquer coisa, os comentários do YouTube são aí, estão feitos para isso. Se você não estiver satisfeito e quiser que a gente veja mesmo o que você está falando, manda mensagem pra gente. Ou então manda mensagem para mim diretamente no @THERTLima em todas as redes sociais. Provavelmente você vai me achar por lá, tá certo? Sem mais demoras, e também porque a gente já está correndo aqui contra o tempo, vamos direto ao primeiro carro. Bom, quando a gente está falando de uma garagem nacional, a gente tem que ter em mente o seguinte.
antes do programa da gente ir direto aqui pro assunto, eu coloquei umas regrinhas, tá? Pra ficar bem escalonado, apesar de ser um programa que não tem roteiro. Foi o seguinte, eu coloquei apenas carros nacionais que eu tive contato, que eu já entrei, que eu já vi ao vivo, que eu já vi em encontro, porque senão ia ficar uma bagunça. Eu posso colocar um monte de carro aí que eu já vi em internet, Twitter e por aí vai, então não teria graça, né? A gente tem que ter um mínimo de conhecimento para poder passar para você poder julgar as nossas escolhas. E a segunda regra é que eu tentei ser um pouco diferente do que eu falei no último programa, porque o último programa, para quem não ouviu, ele fala diretamente de escolhas que a gente faria até R$ 50 mil. E eu escolhi carros nacionais, carros à venda no Brasil, obviamente. Só que eu quis fazer um negócio um pouquinho diferente, afinal de contas haverão outras escolhas. Eu participarei outras vezes, então estou tentando dar uma variada para ficar um negócio maneiro. E esses carros aqui são um ponto fora da curva para você que não me conhece. A galera que me conhece sabe, provavelmente não vai achar nem um pouco estranho as escolhas que eu vou fazer. Mas eu tô afim de falar de garagem dos sonhos, então não custa nada, tá certo? Vamos então, minha gente, para primeiro carro que eu escrevi aqui, para o primeiro escolhido, o primeiro elegido, que é nada mais nada menos do que o Volkswagen Fuscão. Não tô falando de 1300, não tô falando de pé de boi, não tô falando de besorrão, eu tô falando de Fuscão. Para você que não sabe, o Fuscão é, obviamente, um derivativo do Fusca, era uma versão topo de linha, digamos assim, da linha Fusca dos anos 70 aos anos 1973. Ficou 3 anos em linha. Acho que ficou até 74. Vai. Mas aqui eu escolhi 3 anos modelo porque são os que eu acho bonito, porque eles têm características que me são atraentes, sabe? Eu sempre quis ter um Fusca, eu já falei isso em outros programas. Meu sonho era ter um Fusca 1972 azul pavão, com interior em jacarandá, bancos de gomão, aquelas rodas com aquelas calotas cromadas, mas quis o destino, né? E às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, que toda a minha busca em Fuscas recaísse no meu golzinho, que tá aí firme e forte, inclusive atualizações sobre ele no futuro, que eu vou fazer um programa específico sobre as modificações que eu fiz no carro. Mas o Fuscão, ele mexe comigo porque, para quem não sabe, eu sou um grande amante de história. E quando eu gosto de perder um tempo assim, assistindo propagandas antigas e analisar o marketing da época, eu gosto de me colocar no lugar da pessoa que esse carro era o público-alvo, sabe? Eu gosto de fazer esse recorte temporal. E o Fuscão nada mais é do que a primeira tentativa da Volks de vender um carro para o público jovem ali nos anos 70, que é os anos recorde de venda de Fusca. Inclusive em 72 foi o ano que mais vendeu Fusca na história do país. Não sei quantas milhões de unidades, mas enfim. Foi um baita sucesso. E o Fuscão tinha tudo que um carro dito moderno para a época poderia querer para um jovem assim minimamente afortunado que queria ter um carro. Eram bitolas mais largas, era um motor 1500 com até incríveis 52 HP, que hoje eu sei que não parece muito, mas para você que tem um Fusca 1300, um Fusca 1500 é um senhor upgrade, né? E a gente está falando de um carro que tem um interior voltado com um pouquinho a mais de requinte. A gente está falando de um interior com madeira imitando jacarandá. Madeira não, perdão, um adesivo imitando madeira, que no caso seria o jacarandá, que eu particularmente acho lindo. Ainda tem o volante cálice das outras versões, mas ele tem os bancos de gomão, né, que pessoalmente eu não sei se você já teve oportunidade de entrar num carro com esses bancos, mas são as coisas mais molengas e confortáveis que eu já vi na minha vida. É um banco bastante confortável, né? Se eu não me engano, aquilo é feito com... Eu não sei se aquilo ali é realmente crina de cavalo, ou ouvi alguém falar isso alguma vez, não posso confirmar, mas é muito confortável, é muito molenga, sabe? É até um pouco assustador para quem dirige um carro desses pela primeira vez, mas é bacana, sabe? E para uma pessoa que, pelo menos no meu caso, gosta de uma coisa um pouco mais discreta, eu não sou muito chegado a carro espalhafatoso, o Fuscão, ele é um degrau acima do 1300, mas ele, por exemplo, é um carro menos espalhafatoso do que seria um Carmanguia, sabe? Ele tem um porquê. Ele não é tão espalhafatoso quanto um TL, sabe? Que são carros com uma aparência coupé, um pouco mais esportiva, até é dessa época que vem a TL personalizada, com os adereços esportivos e tal. Mas o Fuscão 1500 era ali o meio termo, sabe? Eu nunca quis um 1600, eu nunca achei os Fuscas com o primeiro motor 1600 uma coisa bonita. Eu acho o 7073 bonito. O 72 eles têm os faróis olhos de sapo, que são uma lente côncava assim que acompanha o paralama dianteiro. Eu acho sensacional. Muitos donos tiraram isso
porque eu não sei se era por falta de praticidade para enxergar à noite, ou porque queriam deixar o carro com um visual um pouco mais voltado para as versões mais modernas, que no Brasil isso é super comum, o dono pegar a frente do carro mais novo e colocar no velho para dizer que eu tô na moda. Aí fica aquela coisa meio bizarra, é difícil você achar um Fusca 100% original hoje. Mas eu procurei aquilo durante anos, achei vários, fui ver alguns, a grande maioria é muito cara, e os que eu tinha condições de pagar não estavam em boas condições, então, de certa forma, era um pouco penoso procurar por um carro assim, mas eu não desisti, ainda continuo querendo, e eu acho que é um carro bonito. O 73, ele, apesar de já ter os faróis retos, ele ainda guarda bastante daquela aura do Fuscão original, ainda tem os mesmos adereços, ainda tem o 1500, ao invés de 2 aletas na tampa do motor, para refrigeração passa até 4. Enfim, é um carro legal. É menos espalhafatoso do que o Bizorrão, que foi o carro que iniciou o 1600 no Fusca, que é o 1600S, mas pro meu gosto pessoal, eu acho que é um carro bonito, eu acho que é um carro bacana, tem aquele apelo jovem dos anos 70, e é um carro que eu gostaria de ter ainda enquanto me restarem esses vários anos de vida. E eu faço questão de ter um Fuscão azul pavão 1970 a 73. Acho que 73 já não tinha mais essa cor. Acho que ela acabou em 72, não sei. Vou confirmar aí com os amigos vagueiros. Mas eu tenho, assim, paixão enorme por aquele carro e faria questão de ter um desses na minha vida. Próximo carro, minha gente, é um carro polêmico, porque, mais uma vez, a gente está falando aí de um carro que, para alguns, é um patinho feio, para outros, é um verdadeiro achado. Eu, particularmente, não conhecia muito esse carro enquanto pequeno, não fazia parte da minha vontade de ser assim, putz, eu quero ter um carro desse. Mas como os anos passam, a gente envelhece, o Banco Bamerindos faliu, então não necessariamente está tudo numa boa. Mas um carro que eu gosto bastante, eu acho que vale a pena a gente citar aqui neste programa é o seguinte. Eu estou procurando agora as informações sobre ele, porque eu anotei em algum bloco aqui. Eu estou perdido nas minhas anotações. Calma que eu estou achando. Não se preocupe, ouvinte, não vai embora. Eu estou achando, calma, eu vou achar, eu achei. É o Dodge 1800 Polara, tá certo? Muita gente vai começar aí, não, porque esse carro é feio, não sei o quê. Gente, olha só, é gosto pessoal, tá? É que nem a seta você dá se você quiser. Aliás, você deveria, porque tá no CTB. Mas tudo bem. Eu gosto do 1800 porque as proporções dele são simplesmente perfeitas para mim. Eu gosto de carros pequenos, eu gosto de carros que tenham uma aparência puxando para o coupé, puxando para o fastback. E apesar de eu não ter citado o TL como um carro que eu teria o 1800, porque primeiro, eu acho que é um carro bonito. Segundo, eu acho que pro tipo de proposta dele era um carro muito bem acertado, né, no mercado onde você já estava tendo que lidar com Chevette, com Brasília. Eu acho que ele tem um design superior ao deles, assim, indiscutivelmente. Para mim, tá? Você dono de Chevette, você dono de Brasília, não exploda, mas é a minha opinião. E a gente tá falando de um carro 1.8, 78 cavalos, não é assim um oceano de potência. E também é um carro que sofreu muito hate na época, porque ele foi aprontado às pressas pro ano de 73 para ocorrerem os lançamentos tanto de Chevette quanto da Brasília. Então, muitos erros foram sendo resolvidos ao longo do caminho, né? Isso acabou deixando uma fama de Dodge 1800 problemas. Mas é um carro que, apesar dos pesares, é um carro bem resolvido, é um carro com interior bacana. É um carro com a frente, os primeiros 1800, antes de se chamarem Polara, tem aqueles faróizinhos, tem aquela frente 4 faróis, eu acho bonito, eu acho elegante, eu acho diferente do que você tinha em termos de oferta no Brasil. E por se tratar de um carro britânico, né, a gente está falando de um carro que era basicamente um Hillman Avenger, que foi trazido da Chrysler Europa para a Dodge brasileira e foi chamado de 1800 Polara. 1800 no caso, depois foi chamado de Polara. E apesar de ser um carro britânico, com um carburador SU que ninguém queria mexer, difícil, eu acho que é um carro que poderia ter tido uma vida melhor, sabe? É difícil você ver um 1800 hoje. Eu já vi um carro desses ao vivo, já tive a oportunidade de entrar, um carro confortável, um carro macio, e eu acho bonito. Eu acho bonito, eu acho que é um carro que não merece o hate que teve, e assim, se eu pudesse eu teria, mas eu teria com carburação dupla, porque esse carro precisa andar, ele tem cara de um carro que anda e ele precisa fazer isso, porque senão qual é o motivo de você comprar um carro desse frente a um Chevette ou uma Brasília que são muito mais fáceis de mexer? Alguma coisa ele tem que ser superior a eles e não pode ser só bonito, porque de Belo Antônio já basta aí uma grande variedade de carros. Sim, Cachambora, eu tô falando com você.
Bom, dadas as justificativas, vamos passar para o próximo, porque o tempo já está correndo. O terceiro carro da lista, meus amigos. Bom, para quem me conhece aqui não vai ser nenhuma surpresa. Se tratando de uma garagem nacional, esse carro é um ícone, esse carro precisa estar na garagem de 9 em cada 10 pais deste país, sabe? Então, como eu já tenho uma aura de velho, assim, eu acho que eu não poderia deixar passar. Estamos falando do Monza Classic SE 500 ZF. ZF não, EF. A fonética pode causar enganos, mas aqui é um programa que não tem engano. Aqui a gente passa informação para você na lata. E a gente está falando do simplesmente o melhor Monza já fabricado. E não é para você me marcar em nada falando que discorda, não. Eu não quero nem saber. Eu gosto muito. O 500ZF nada mais é do que a versão que estreou a injeção eletrônica no Monza, porque ele tomou um espanco do Gol GTI, do Santana Executivo, então ele tinha que fazer alguma coisa. E eu acho bacana. Tá? A gente está falando de um carro com pedigree, a gente está falando da sigla EF, que nada mais nada menos quer significar Eduardo Farias. Não, mentira. Inclusive, Eduardo Farias, se você estiver ouvindo, forte abraço. Mas não, a gente está falando de Emerson Fittipaldi, que tinha acabado de assinar com a Chevrolet na época e estava para ganhar as 500 milhas. 500 milhas? Tava para ganhar a Indy. Tava para ganhar a Indy, que é uma categoria de automobilismo lá fora. E, cara, é um carro com visual sóbrio. Tá? Eu sou uma pessoa que gosta de carro sóbrio, sempre fui, sempre serei. E assim, quando a gente tá falando de um carro que tem o visual sóbrio, você precisa tomar muito cuidado para não dizer, nossa, que carro chato. Meu Deus, que escolha tediosa, eu vou desligar este programa. Calma. Calma que eu tenho um motivo, tá? Quando a gente tá falando de sedã médio nos anos 80, você tinha pouquíssimas opções. Você tinha Del Rey, você tinha Santana, você tinha um Monza. Eu não sei se a Fiat tinha alguma coisa. Acho que não dá pra botar o Premium nessa lista, não, porque o Premium é um sedã compacto. Mas, cara, você tinha essas três opções. E o Santana tinha um motor legal, inclusive é a grande rixa da época, né? Quem era o melhor, se era o Monza, se era o Santana. E o Santana, ele tem uma opulência popular. Como assim? Ele era veiculado nas propagandas como se fosse um carro de luxo, a sua grande chance de ter um carro de luxo por um preço relativamente ok, o que não era verdade, porque o Santana era bem caro para a época. Mas, comparado ao GM, o GM tem uma imagem de solidez muito maior que a da Volkswagen. E eu já tive a oportunidade de andar no Monza uma vez, eu achei o carro mais confortável do planeta. Pra época, eu era uma criança. Mas, cara, eu gosto. Eu gosto de ser um carro que não é muito alto. O Santana, ele tem uma dirigibilidade um pouco esquisita pra mim. Eu, sinceramente, não sou muito fã. Mas dá pra reconhecer. O Santana tem um puta motor. O Santana é um carro que tem uma ergonomia sensacional. Comparado a GM, não tem comparação. Mas eu gosto de carros confortáveis, de carros sóbrios, de carros que têm uma visão um pouco mais sólida diante do público, e o Monza para mim é sensacional. Inclusive na 500F, duas portas. Eu acho que eu gosto muito de carros coupé e carros com aquela sensação de um personal coupé, sabe? Um carro que tem você tem o direito de ser individualista, porque é um carro duas portas, é um carro com bancos de couro, é um carro 2.0. Cara, assim, não tem muito o que explicar. Procura aí no Google, dá uma olhada no Monza 500F, principalmente se você achar ele em vermelho. Preto é sensacional, essa listra que acompanha a lateral do carro. Eu acho bonito, eu acho sensacional. Eu gosto de Monza, então isso é motivo suficiente, tá certo? Bom, antes da gente continuar aqui, chegando nos 19 minutos de bruto, seguinte, siga o Pode Carro nas redes sociais, gente. É rapidinho, você pode fazer isso enquanto você tá me ouvindo. Não é demorado. Segue a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você vai ser avisado quando saem os programas. Você pode interagir com a gente não morde. Diferente de outros programas aí que se você é obrigado a pagar 38 milhões de dólares para mandar uma mensagem, pra gente é de graça. E se você realmente quiser ajudar a gente, o Pix do programa tá aí no descritivo do YouTube, tá aí no descritivo do Spotify, no raio que o parta, onde você quiser ouvir. Você pode jogar qualquer centavo na gente, já ajuda pra caramba. A gente consegue manter o maquinário, que às vezes dá pau, a gente consegue investir em microfones novos para quando finalmente a gente puder fazer os programas ao vivo, pra gente começar a fazer vídeo, pra gente poder trazer os nossos amigos para gravarem com a gente. Qualquer centavo ajuda. E além, é muito mais fácil de você ter a sua mensagem lida pela gente, porque isso vai aparecer no meu telefone mais rápido do que na DM. Então, você tenta fazer esse esforço se você puder. A gente vai aceitar. A gente não vai ficar chateado se você não puder. Afinal de contas, está difícil para todo mundo. Mas não se preocupe. Qualquer centavo ajuda. Tá certo?
Então, vamos pro próximo carro. E o próximo carro é uma coisa assim que pode, mais uma vez, deixar as pessoas perplexas, porque é uma coisa que ninguém estava esperando, mas me conhecendo como eu me conheço, afinal de contas, se eu não me conhecesse, quem me conheceria? Eu acho que é legal. Legal, legal mesmo, já vi esse carro ao vivo. Já ouvi relatos de que não é a coisa mais legal de dirigir na vida, mas, cara, a gente tem que prestar respeito para um carro que tem um pedigree na Europa legal, sabe? E ter uma versão nacional, eu só deixo isso um nome um pouco mais é, valorizado, digamos assim. Isso tem que ser dito aqui. Eu tô falando do Willys Interlagos, né? Que foi um coupé, uma berlineta, um conversível feitos pela Willys do Brasil, inspirados no Renault Alpine A110 dos anos 60. E ele foi vendido no Brasil durante essa época e, sinceramente, é um visual, para mim, matador. Eu adoro carros coupé dos anos 60, dos anos 70. Eu acho que eles têm uma aura esportiva muito remetida à corrida espacial, à disposição de motores, principalmente corridas, né? Que a Willys tinha uma divisão de corridas no Brasil. E, cara, assim, não tem muito o que falar, é bonito. A gente tá falando de um carro com um motorzaço de 845 centímetros cúbicos. Ele é menos que 1.0, ele é 0.8 e tem incríveis 53 HP. Mas, cara, é um carro leve, é um carro que pesa 660 quilos. Tu precisa de muito. Se Bird Clemente conseguia fazer o inferno na Terra com um carro desses, quem é que não vai conseguir, sabe? Eu acho que a gente tem que preservar, principalmente a berlineta é minha favorita, eu não sou muito fã de conversíveis, mas eu acho bacana, eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em conta e o Willys Interlagos para mim é um carro a ser batido. Próximo carro! Próximo carro, minha gente, agora especial, tá? Vamos correr que o tempo tá passando. Opala Diplomata Coupé. Principalmente o ano 87, que é o último ano da frente quadrada. Tá? Eu tava falando até com alguém recentemente sobre isso, que eu gosto muito dessa frente, eu acho sensacional. Opala Diplomata Coupé é o símbolo de luxo dos anos 80. É um carro duas portas, você pode ser individualista, eu não tô nem aí, entendeu? É um carro bonito e cabe perfeitamente na minha vida, apesar de ser um carro gigante, mas aquela frente é linda, cara. É linda e não tem muito o que falar. Se eu tivesse que falar mais, eu não saberia. Teria que ser um 250S, com tucho mecânico, 171 HP, câmbio manual. Cara, eu não quero nem saber. Quero de preferência branco. Não quero nem saber se tem, eu quero branco. E o branco é bonito, aquele carro parece um freezer vertical? Parece, mas eu acho bonito. É isso que importa. Próximo carro, Belina Guia 1.8. Tá? Não tô falando da escala não, tô falando da guia, da Belina Guia, melhor dizendo, porque ela já é 1.8, já tem um motor Volkswagen, é um carro bonito, é um carro família, é um carro que é bem completo de interior, o painel é sensacional, é 1.8, dá pra fazer turbo, meu sonho inclusive é uma Belina turbo, mas cara, linda, 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 principalmente se for aquele tom de azul clarinho puxando do Del Rey, eu não sei nem se tinha nessa época, acho que já não tinha mais, mas é bonito, é o que importa. Próximo carro, agora, remetendo de novo ao programa da semana passada, é um carro que eu gosto muito. Inclusive, um forte abraço para a galera que gosta também, porque eu sei que vocês estão aí. E é o Ômega 3.0. Ah, mas o 4.1, amigo, eu sei. Tá, eu sei. Ah, é o motor que foi para lote, blá blá blá. Então, amigo, eu sei. Mas eu gosto do 3.0. Eu gosto daquelas rodas raiadas. Não sei nem se são BBS aquilo, mas eu gosto. Eu gosto daquele azul marinho. Eu gosto do fato de que foi um carro presidencial. Ah, mas era o Fernando Henrique. Não tô nem aí, meu parceiro. É um carro presidencial. Pra você suportar aquele bando de velho mal acabado em Brasília, tem que ser um carro muito bom. E Fernando Henrique usava essa merda. Então é um carro bom. Não que o gosto dele sirva pra alguma coisa, mas eu gosto de Ômega. Gosto mais do Ômega do que da Suprema. E olha que eu me amarro em peruas, mas o Ômega não dá. Ele tem que ser azul marinho, ele tem que ter teto, ele tem que ser manual, ele tem que ser 3.0 e com rodas raiadas. Eu acho que eu usaria mais esse carro do que qualquer carro que tá nessa lista aqui. E olha que eu ainda não acabei. E vem coisa boa aí, hein? A gente já tá indo pros 3 carros finais agora. Eu realmente corri, mas o Ômega não dá. Eu poria em primeiro lugar tranquilaço. Correndo o risco de ser apedrejado por... Na verdade, eu não seria apedrejado por absolutamente ninguém, porque o Ômega é um carro sensacional.
Mas pelo efeito dramático, eu seria apedrejado por pessoas que são completamente anti este veículo, que é enorme, gastador e terrível de achar peças, principalmente de acabamento, mas não tô nem aí, meu filho. Eu tô com dinheiro, eu vou comprar este troço e não vai ser você que vai me impedir. Beleza, próximo carro. Agora a gente tá entrando no top 3, que não necessariamente tem a ver com o top 3, mas aqui são os 3 últimos aqui, então a gente vai falar deles. O carro que eu saí da maternidade. Todo mundo já sabe que carro é. Eu tô olhando para ele neste exato momento porque tem um pôster gigante dele no meu quarto, que é o Uno 1.5R 1988, especificamente em cinza argento, sem as rodas de liga, com as rodinhas tipo funny dial, que é aquele bagulho de girar o telefone de rosca. Cara, lindo. Lindo, lindo, lindo. A primeira tentativa da Fiat de fazer um esportivo pequeno que realmente deu certo. Quer dizer, primeira tentativa nem tanto, porque tinha o 147 Rally, mas vocês me entenderam, né? Cintos vermelhos, motor com carburação de corpo duplo, um pouco mais nervoso. E, cara, lindo. Lindo, 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 lindo. E eu preciso dessa experiência na minha vida, porque é o carro que eu saí da maternidade, é o carro que eu ouço meu pai falar o tempo todo que andava muito, a ponto dele comparar este carro em termos de desempenho com o Up TSI que a gente tem em casa. Olha que meu velho ainda não está maluco. E para ele fazer esse tipo de comparação de andava muito, que tudo bem que para ele não faz muito sentido. Mas, cara, é o top. Eu não quero nem saber, eu gosto e eu vou ter este troço, custe o que custar. Ele e o Ômega, para mim, eles estão andando lado a lado. Tá? Então tem que ter. Para mim, eu acho. Sei lá, eu não diria que é garagem perfeita, porque eu gosto de uma porrada de carros nacionais. Mas o Uno, para mim, serve. Se o Ômega é um carro muito grande pro dia a dia, o Uno não é. É perfeito. Tudo bem que o câmbio é horrível, mas isso aí conserta-se. Com dinheiro, meu filho, você vai até a lua e volta com um pedacinho dela, então não quero nem saber, mete short shifter, mete a caixa nova, liga pra Fiat, manda fazer uma nova, quero nem saber, meu filho, vai ter. Vai ter e vai ser cinza argento. Ponto. E sem roda de liga, que roda de liga pra esse carro é coisa de fresco. Eu quero calota, que eu vou usar isso dia a dia. Quero nem saber. Próximo carro, mais uma vez um Fiat. E desta vez eu fiquei muito confuso. Eu escrevi só Fiat Tempra. Eu gosto bastante de sedã, deu para vocês notarem pelos carros que eu escolhi. Mas o Fiat Tempra ele mexe comigo porque, primeiro, ia ser o carro que ia substituir a Uno aqui na minha família. Só que por alguma razão isso acabou virando uma H100. E eu vou contar isso mais pra frente. Mas eu gosto muito do Tempra duas portas. Eu acho o carro muito bonito. A básica que aquele rapaz, o MHL antigos da Fiat tem no Instagram, eu acho linda. Eu gosto muito das um pouco mais pra cima, né? Que principalmente a Zugurundi eu acho lindo. Mas se eu tivesse que escolher mesmo, sabe? Mesmo gostando de carro coupé, de carro duas portas, eu iria na Fiat Tempra Stile, né? Porque turbo. É isso. Eu não queria ter um Uno turbo, porque, primeiro, eu teria que gastar 38 milhões de reais para ter uma, e segundo, que a Tempra ainda não tá pegando muito preço, então é uma compra segura de se fazer. E eu gosto muito desse carro. E eu gosto muito de carro turbo, então a Tempra Stile para mim faria todo sentido. E por último, porém não menos importante, eu fiquei muito indeciso na hora de colocar esse carro aqui, porque tem um pôster dele no meu quarto, meu tio teve um branco em 1990, eu acho, e é um carro que eu demorei para gostar, eu comecei a aprender agora, que eu comecei a assistir muitos vídeos sobre, mas é o Dodge Dart Coupé. E voltando aos anos 70, para você que olha para o Opala, para você que olha para Maverick, é um carro discreto, apesar de mais potente. Eu tô falando do Dart Coupé de luxo, tá? Não tô falando de Charger, não tô falando de LS, não tô falando de Magnum, tô falando de Dart Coupé. É um carro que eu gosto, é um carro que, comparado aos outros, é discreto, tem um motor V8, sabe? Voltando aos anos 70, deu pra ficar muito evidente aqui na lista que eu gosto de carros coupé, eu gosto de carros que não tenham aquela experiência familiar enorme. Tudo bem que o Ômega tá ali, mas e o Tempra também. Mas eu gosto de carro duas portas. Eu acho que existe uma beleza em carros coupé que você não consegue replicar hoje da mesma forma. Então, você que tem um coupé dos anos 70, parabéns, porque, cara, é a expressão máxima de você falar, putz, eu me respeito, sabe? Eu gosto de dizer pro mundo, esse carro tem tudo a ver comigo. E é para isso que serve o carro coupé. É o carro duas portas. Tudo bem, meu carro é duas portas, mas ele não diz tanto isso, sabe? Eu acho que o coupé, ele quer dizendo, eu conquistei esse espaço no mundo e eu vou usar ele do jeito que eu bem quiser. Então, para mim, serve perfeitamente. Bom,
terminando aqui a lista, foram 10 carros que foram bem difíceis de escolher. Eu sei que no final ficou meio corrido porque eu acabei me empolgando muito para falar dos Fuscas, nem queria falar tanto sobre isso, mas sei lá, eu acabo me empolgando, né? Não tô prestando atenção na hora. Mas se vocês gostarem, a gente faz de novo. Agora é fazer sobre carros internacionais também. Posso fazer uma parte 2 sobre carros nacionais. Fica a critério de vocês, o que vocês decidirem será feito. Afinal de contas, o podcast é feito de pessoas que escutam, de pessoas que fazem. Então, que esse casamento perdure pelo máximo de tempo possível. Bom, vocês já sabem onde encontrar a gente, você já sabe onde a gente está todo sábado às 11h30 da manhã. O programa já está acabando, meu Deus, o que eu faço? Siga a gente nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. Me segue também, Rodrigo Tavares, no @THERTLima, em tudo que é rádio lugar. Um beijo, um abraço e até o próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Podcarro Drops, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.